Oração pedindo a Deus a cura de uma doença. Oração pela cura de uma enfermidade. Querido filho, querida filha, muito bem-vindo ao meu canal. É uma alegria poder rezar com você e por você nesse momento. Saiba que o que é impossível para você, para a medicina, não é impossível para Deus. É claro, a gente confia na vontade de Deus, sabe que Ele tem uma vontade santa, perfeita e agradável para todas as coisas, ainda quando nós não compreendemos, não é? Confiamos na vontade do Senhor, mas, ao mesmo tempo, nós tomamos posse da palavra que diz: eu vos trago melhora e cura, como está na Bíblia. E a outra palavra que diz no Evangelho de Mateus: pedi e recebereis. Pedi e vos será dado. Pedi e recebereis. Deus quer e pode nos curar. Claro, se for da sua vontade e no seu tempo. Precisamos ter fé. Tenha fé. E saiba que Deus te ama. Ele vê o que você está passando, o que você está vivendo nessa enfermidade. Você que talvez está vivendo essa enfermidade, ou você, filho, filha, que talvez está rezando por alguém que tem essa enfermidade. Saiba que o próprio Jesus disse, o próprio Evangelho, melhor dizendo, diz que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ele sente a nossa dor. Ele sabe quanto é difícil enfrentar uma enfermidade, ver a dor física sumir, se sentir frágil, fraco. Ele sabe. Ele sabe o quanto que é difícil. Então Ele está com você e pode te curar e pode te fortalecer. Se você é novo, nova no canal, querido filho, querida filha, eu te convido já a se inscrever agora no canal. Inscreva-se agora. Ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida, porque assim você me ajuda o YouTube a entregar essa oração para mais pessoas e mais pessoas serem abençoadas por essa oração. Senhor Jesus, Tu és o médico dos médicos. Nesse momento de oração, nós depositamos no Teu sagrado coração todas as nossas enfermidades e todos aqueles que estão doentes. Renovai, Senhor, em cada alma a esperança de que as tempestades não duram para sempre. Muitos, Senhor, agora enfermos, doentes, se encontram num mar agitado, de preocupações sem fim, de tristezas, de dores. Visita agora e toca, Jesus, nessa pessoa doente, nessa pessoa pela qual nós estamos rezando, ou nesse enfermo que agora recebe essa oração. Visita agora, Jesus, essa pessoa com câncer e alivia suas dores, e conforta e faz reacender a esperança, a fé no coração dessa pessoa. Porque pior que o câncer é a falta de esperança, de fé, de amor. Toca essa pessoa com câncer, cura agora em Teu nome, Jesus, se for da Tua vontade, esse filho, essa filha que está padecendo com o câncer. Cura agora em Teu nome, Jesus, essa pessoa que tem essa enfermidade, Senhor, profunda, essa enfermidade psicossomática, o lúpus. Venha curar, Jesus, a fibromialgia, o torcicolo constante, a enxaqueca, problema no fêmur, a dor na cabeça do fêmur, a dor no joelho, problema na rótula do joelho, problema no ciclo menstrual dessa mulher, escorrimento constante, problema de infertilidade, de impotência desse homem. Essa infertilidade, esse casal tentando engravidar e não consegue, vem curar, Jesus, em Teu nome. Vem, Jesus, curar a enfermidade da mente, a depressão, a ansiedade, a psicose, a neurose, as enfermidades psíquicas. Cura em Teu nome, Jesus. Vem curar, Jesus, em Teu nome, as enfermidades emocionais. Vem curar, Jesus, em Teu nome, as enfermidades físicas
que causam tanta dor, Senhor. Tanta dor a enfermidade física tem causado nessa pessoa. Vem curar, Jesus, das dores crônicas. Vem ajudar essa pessoa também a carregar a sua cruz. Porque talvez é através dessa enfermidade também que o Senhor está salvando essa pessoa. Que o Senhor está tornando-a digna do céu, Senhor. Muitas vezes a gente não percebe, a gente não sabe, mas é justamente a nossa cruz, a enfermidade, o que está nos purificando e nos salvando, Senhor. A gente não sabe, a gente não consegue ver, mas é precisamente essa cruz, essa enfermidade que está nos tornando, Senhor, mais parecidos contigo, que está nos tornando, Senhor, mais dignos do teu amor, que está nos tornando, Senhor, aptos a sermos salvos por ti. O Senhor nos purifica também através das enfermidades. Então nos dá força para carregarmos a nossa cruz, Senhor, sem reclamar, sem vacilar, sem praguejar, sem blasfemar. Dai-nos fé, esperança e amor para carregarmos a nossa cruz, sem perder o foco em Ti, a esperança e a fé. Ensina-nos a oferecer, Senhor, a nossa dor, o nosso sofrimento em sacrifício, unindo-o ao Seu sacrifício na cruz. Ensina-nos a oferecer isso pela salvação dos nossos, pela salvação das pessoas em geral, pela conversão dos pecadores. E conforta-nos, Jesus, pelas Suas 5 chagas, pela Sua cruz e ressurreição. Conforta-nos nesse momento de enfermidade. Visita agora essa pessoa pela qual estamos rezando na UTI, Jesus, na enfermidade que ela está. Visita essa pessoa, Senhor, talvez se degenerando, que essa enfermidade degenerativa. Vem curar, Jesus. Vem salvar. Vem libertar. Cura essa enfermidade, Jesus, física, psíquica, emocional, espiritual. Cura esse câncer em Teu nome, Jesus. Cura essa depressão, essa ansiedade, esse medo. Cura essa doença rara, Senhor. Até o diagnóstico está sendo difícil. Cura, Senhor, essa demência que está causando a falência múltipla, Senhor, dos órgãos, de tudo dessa pessoa. Vem curar, Senhor, essa pessoa que saiu tumores na cabeça, que está sofrendo de hanseníase, de lepra. Essa pessoa que está na carne viva, que está cheirando mal. Essa pessoa que sente tanta dor que não quer mais viver. Alivia o sofrimento desse filho, dessa filha. Esteja com ele, Senhor. Na sua agonia, Jesus, no Getsemane, o Senhor falou com o Pai, o Senhor recebeu o conforto da presença do Pai. Em algumas traduções do Evangelho diz que anjos estavam contigo. Coloca os Teus anjos agora, Jesus, com esse enfermo nessa UTI. Coloca os Teus anjos agora com esse enfermo, Senhor, nesse quarto. Traz a ele, a ela, conforto, esperança, fé, alívio das dores. E se for a hora dessa pessoa, Senhor, traz todo o preparo para a alma dela que ela precisa ter. Vem curar, vem libertar, vem restaurar. Vem e salva essa pessoa. Vem e cura essa enfermidade em Teu nome, Jesus. Cura essa doença. Devolve a essa pessoa que foi roubado por essa enfermidade. Como a Bíblia diz, devolve 7 vezes mais por essa pessoa o que foi roubado por essa enfermidade. Segura na mão dessa pessoa e transforma as dores em confiança, o medo em confiança na vitória, as lágrimas em sorrisos de paz interior. Amado Jesus, sabemos que tudo pode ser mudado pela força da oração. Nessa certeza nós acreditamos que o Senhor nunca vai nos desamparar, nem nos deixar numa situação de enfermidade. Senhor, hoje eu peço também, por intercessão da Virgem Maria, vem restaurar essa pessoa. Vem curar essa perna enferma. Vem curar esse corpo enfermo. Vem curar das cardiopatias. Vem curar totalmente, revigorar, restaurar a saúde, Senhor. Que no vale de lágrimas da enfermidade, esse filho, essa filha, contemple as alegrias do Teu amor misericordioso, que nunca desampara, mas caminha conosco, na saúde e na doença. Vem cura, Jesus. Faz novas todas as coisas, na vida, no coração, na mente, na alma dessa pessoa.
Vem fazer novas todas as coisas, Senhor. Nós cremos no que o Senhor disse: pedi e recebereis. E nós acreditamos na sua palavra, que diz: eu vos trago melhora e cura. Eu vos trago melhora e cura. Jeremias 33, a partir do versículo 2. Eu vos trago melhora e cura. Vou curá-los e mostrar-lhes plenitude de durável bem-estar. Cura-nos em teu nome. Sobretudo, cura nossa alma, nos levando à conversão e em tudo a fazermos a tua vontade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre o seu tratamento, sobre essa pessoa pela qual você reza. Permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido você aqui agora, filho amado, filha querida, escreva nos comentários os seus pedidos de oração, nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze. Escreva aqui o nome dos enfermos. O Padre vai rezar, nós vamos rezar aqui no canal, é uma corrente de oração. E não saia daqui sem deixar sua curtida nesse vídeo, sem se inscrever no canal. E eu recomendo você a conhecer as playlists do meu canal. Tem a playlist das orações, com orações fortíssimas por quase todas as causas e situações. Orações muito fortes, sabe, que vão, de fato, ser uma bênção para você. E também eu convido você a conhecer a playlist da reflexão diária do Evangelho. Todos os dias eu posto a homilia diária, a reflexão diária do Evangelho, de 8 minutos aproximadamente, com certeza vai abençoar muito você. Se inscreva no canal e venha todo dia ouvir a reflexão do Evangelho. Deus ilumine você. Convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir o Santo Evangelho que foi proclamado com muita alegria. Essa palavra que nos cura, que nos liberta, que nos salva. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Em pé ainda, vamos cantar juntos. Pode ser o refrão de uma canção pedindo o Espírito Santo, Márcio, nos ajudando a rezar e a abrir o nosso coração. Eu já percebi que tinha gente aí que estava com cara de sono. Então, em pé, já vamos começar cantando, pedindo essa força de Deus, essa alegria do Espírito Santo, para a gente ouvir com atenção a Sagrada Escritura. Combinado? Vamos lá. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Eleva os seus braços, cante isso. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, Ó água viva, essa água viva é o Espírito de Deus. ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar
Vamos cantar a primeira estrofe com os braços erguidos. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, Solta a voz. no teu Espírito, Pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Cante, solta a voz. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, Pois minha alma sedenta está. Canta com pois fé. minha Solta a voz com alegria. sedenta está. Venha, ó água viva, braços erguidos. Cante. Ó água viva, Ó água pura, fecundar meu coração. água pura, fecundar meu coração. Venha, ó água viva, cante. Deseje receber o Espírito Santo de Deus. Viva, ó água pura, transformar meu Primeira estrofe, uma vez mais. Cura-me, Senhor, no teu Espírito. Cura-me, Senhor. Quero ouvir você cantando, solta a voz. Teu Espírito, Pois minha alma ferida está. Canta isso. pois minha alma Ferida está. ferida está. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, Pois minha alma ferida está. pois minha alma ferida está. Braços erguidos com toda a fé. Vem, ó água viva. Ó água viva, Ó água pura. ó água pura, Fecundar meu coração. fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura. Vem, ó água viva, Ó água pura, libertar ó meu água coração. pura, transformar meu coração. Vai se sentando e cantando bem suave. Vem, ó água viva. Vem, ó água Solta a viva, voz, quero ouvir você. Ó água pura, fecundar meu coração. dar meu coração. Vem, ó água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Querido filho, querida filha, você presente nesse santuário, você nos acompanhando por todo o sistema Canção Nova de comunicação, TV, rádio, internet, você no Brasil e você além Brasil, como muitos dos testemunhos que a gente recebe, vêm de outros lugares do país também, aliás, do mundo, né, de outros países. Olha, não tem como, meus irmãos, você aqui, você em casa, eu começar hoje uma reflexão sem enfatizar a beleza e a providência que é para cada um de nós essa primeira leitura. Eu confesso que todos os dias eu costumo fazer o meu estudo bíblico utilizando a liturgia do dia, ou seja, eu pego a primeira leitura, o salmo, o evangelho, quando é domingo ou festa, pego também a segunda leitura, e ali pego o meu caderno, que eu chamo de diário espiritual, hiper aconselho a você que quiser e puder fazer o seu estudo bíblico todos os dias, ali eu vou lendo a leitura, entendendo o que Deus está falando comigo ali, entendendo o que Deus está me pedindo em cada uma das leituras e vou tomando nota, vou escrevendo. E me faz tão bem porque é interessante, é tão gostoso a gente sentir que Deus está pertinho da gente e que a gente está pertinho de Deus, né? Porque fazendo o estudo bíblico você vai ouvindo Deus. Deus vai falando com você em cada dia. É como que se você estivesse no meio de uma floresta. Esses dias eu ouvi uma história de um jovenzinho, de um rapaz, lá do Paraná, de uma cidade chamada 1º de Maio, inclusive eu morei na adolescência lá um tempo, tem familiares lá, que trabalhava como piloto de avião, passando veneno no Mato Grosso, tal. Daí ele vinha com o avião, voltava para o Paraná, e deu uma pane no avião e ele conseguiu pousar em cima de algumas árvores, no meio do Pantanal, voltando do Mato Grosso, imagina. E ele desceu ali com medo do avião explodir, né? E ficou, se eu não me engano, acho que foram 3 dias, eu não me recordo a quantia exata, mas quase morreu e conseguiu se alimentar ali das coisas que ele achava, tomou água no riacho e assim sobreviveu. Quando o encontraram, ele estava quase que num estado de inanição, né? Desnutrido, desidratado, enfim, mas graças a Deus recebeu os cuidados e hoje está bem. Mas
conto essa história para dizer que a vida da gente, uso a analogia, que a vida da gente é como se nós, em cada dia, estivéssemos perdidos em uma grande floresta. É como se em cada dia que nós levantamos da nossa cama, nós tivéssemos que enfrentar os desafios de uma grande floresta, como esse rapaz. O labirinto que é a vida. Por que o padre diz isso? Porque em cada dia existem duas coisas. Em primeiro lugar, os desafios daquele dia. Os desafios de hoje não são os desafios de amanhã. E os desafios de amanhã não serão os desafios de hoje. E por desafio, a gente pode ampliar o conceito. O padre significa, quer dizer, os problemas, as dificuldades, as lutas. Às vezes um problema interior, como a depressão, como a ansiedade, como uma desmotivação diante da vida. Você dentro de casa, já fechado há tantos meses. Você talvez idoso, idosa, que está vendo esse tempo passar e você fechado, ou você lutando contra uma doença, ou você, enfim, vivendo um desafio financeiro, um desemprego, esperando concretizar o seu estado de vida, o seu casamento que não acontece, você não encontrou a pessoa certa. Existem os desafios, em cada dia existem os desafios próprios daquele dia, as lutas próprias daquele dia. Mas, em contrapartida, Santo Agostinho nos ensinava no século IV, ele que era filósofo, doutor da igreja, foi bispo, ele nos ensinava que para cada dia, existem os desafios do dia, obviamente que existem, mas existe também uma graça específica de Deus para cada dia. Lembra hoje, você se lembra do momento que você acordou hoje? Ai não, padre, não quero nem lembrar, padre, meu cabelo estava todo bagunçado. Nossa, padre do céu, eu acordei hoje, né? Às vezes a gente entra tão no automático, que esse bendito desse celular que inventaram, é que a gente nem lembra o que a gente comeu de café da manhã. Porque é tanta mensagem para responder, tanta coisa, né? Como foi o seu despertar hoje? Como foi? Eu me recordo como foi o meu, aproximadamente 6:30 da manhã, não é? Já acordei, a minha mente me disse, reza um pouquinho, padre. E a minha barriga me disse, vai comer. Eu ouvi a cabeça, viu? Fui rezar um pouquinho, fazer minha oração da manhã, a liturgia das horas. Mas no momento que eu e você acordamos hoje, abrimos os olhos ali na nossa cama, Deus abriu as mãos sobre você, sobre mim, e disse, hoje eu derramo essas graças específicas sobre a tua vida. Então em cada dia nós recebemos graças específicas para aquele dia, e a graça de ontem não se repete hoje, e a graça de hoje não se repete amanhã. Por isso Santo Agostinho dizia também, eu tenho medo do Deus que passa, da graça de hoje que passa, que não vai voltar. Se eu não entrar no bonde da graça hoje, esse bonde eu vou perder, essa graça eu vou perder. Mas existe também os desafios do dia. E por isso que a Bíblia, presta atenção, lembra que o padre começou falando sobre o estudo bíblico? A Bíblia, meus irmãos, ela é o GPS para te guiar no meio dessa floresta selvagem, que é a vida, que são os desafios. Eu queria muito bem estar aqui e dizer para você, a vida é maravilhosa, vai dar tudo certo, tudo muito bom, só vitória. Mas a gente sabe que não é assim, tem desafios. Olhemos para o ano de 2020, olhemos para as perdas que tivemos em todos os aspectos, perdas emocionais, perdas psíquicas, perdas de pessoas, financeiras, os impactos dessa pandemia. Mas no meio dessa selva que a gente vive, a palavra de Deus é que vai nos guiar, nos dar o alimento necessário para cada dia, a estratégia necessária para cada dia. Vai ser um mapa, a bússola, numa linguagem mais moderna, vai ser o GPS para nos guiar para fora dessa selva, dessa floresta na qual a gente se encontra em cada dia. Por isso, fazer o estudo bíblico é tomar posse da graça que Deus preparou para aquele dia. Então hoje pela manhã, quando eu fui fazer o meu estudo bíblico, eu encontrei essa primeira leitura. E ali eu entendi a graça que Deus tinha para mim nesse dia. E que tem para você também. Ali eu entendi qual era a estratégia que eu deveria usar para enfrentar os desafios de hoje.
o GPS para me guiar para fora dessa floresta ardilosa, atroz, dos desafios que a vida me apresenta hoje. E veja bem, existem desafios fora, existem desafios dentro, existem desafios na família, existem desafios de sonhos que não se realizaram e aquela vozinha da frustração, da amargura falando dentro da gente. Existem os desafios da superação que a gente tem que ter, sabe? Vou ler já essa primeira leitura, mas antes, uma outra coisa que eu acho interessante colocar a título introdutório. Esses dias eu li uma pesquisa muito interessante, que foi feita na França, aproximadamente 12 anos atrás. E ela reflete muito do que a gente vive em nível mundial. Foram entrevistadas várias pessoas de várias faixas etárias, de vários lugares, lugarejos, cidades, regiões na França. E os especialistas não falavam o que estava sendo pesquisado, né? Porque se falasse, o povo talvez poderia esboçar uma reação programada. Mas eles concluíram o seguinte, que em todas as pessoas que eles entrevistaram no país, as pessoas se preocupam, 70% do que elas falam e com o que elas se preocupam é o passado. As pessoas, 70% das pessoas se preocupava com o passado e em todas as pessoas, 70% da preocupação, presta atenção aqui, é com o passado. 25% das pessoas se preocupavam excessivamente com o futuro. Viviam no futuro. 70% das pessoas viviam no passado, de todas. 25% viviam no futuro. E apenas 5% estavam no presente, falavam sobre o presente, se preocupavam com o presente. Olha só, 70% no ontem, 25% no amanhã e 5% no hoje. E é aí que a gente erra. E é aí que a gente começa a patinar e andar para trás, sabe? Porque a graça de hoje é a graça de hoje. E o desafio de hoje é o desafio de hoje. Deus quer falar comigo e com você hoje. Por isso que a gente precisa todos os dias, o Evangelho falava de fazer violência, a gente precisa todos os dias fazer a violência contra nós mesmos, de parar para escutar a Deus, de ler a Bíblia. Nem que seja ler a leitura do dia e o Evangelho e refletir sobre isso. E escrever também é terapêutico, porque quando você escreve, você está acessando outros sentidos dentro de você. Não só a visão ou a audição, mas você está acessando a sua criatividade, você está pensando sobre aquilo. E é provado cientificamente que quando você escreve um sentimento, você toca com muito mais precisão nesse sentimento do que só pensar nele, do que só falar sobre ele. Sabe? Algo acontece. Então é importante entender que a vida está acontecendo agora. E essa palavra é para hoje. E eu e você precisamos estar no hoje. Eu vou ler essa primeira leitura novamente. Eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Você aqui, você em casa, presta atenção. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme. Não temais, homens de Israel. Eu vos ajudarei, diz o Senhor, o Salvador, o Santo de Israel. Eis que te transformarei num carro novo de triturar, guarnecidos de dentes de serra. Pobres e necessitados procuram, vou pular alguns versículos, vou para o 17. Pobres e necessitados procuram água, mas não há. Estão com a língua seca de sede. Eu, o Senhor, os atenderei. Deus de Israel, eu não os abandonarei. Farei nascer rios nas colinas escalvadas, fontes nos meios dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra seca em nascentes de água. Olha só, olha o que a palavra de hoje está nos falando para os problemas de hoje, diante daquilo que a gente enfrenta hoje. Não temas, eu te ajudarei. O que faz eu e você ficarmos presos no ontem e ficarmos presos no amanhã? É ou não é, sobretudo no amanhã, é ou não é o bendito do medo? Quantos de nós estamos presos no amanhã por causa do medo? Eu não sei o que vai ser, padre. Nossa, eu tenho esses filhos pequenos. Padre, eu tenho essa empresa. Padre, como é que vai ser o meu casamento amanhã? Padre, meu Deus, o mundo do jeito que está indo. Vai acabar tudo, padre. Como é que vai ser?
que a palavra está dizendo? O que Deus está dizendo para você? Como é que é o seu nome? Fala bem alto para o padre ouvir. Nossa, isso é bem alto? Fala bem alto para o padre ouvir. Deus está dizendo para você, não tenha medo. Eu te ajudarei. Gente, só isso aqui eu já podia parar de falar aqui. Por quê? Porque não sou eu que estou fazendo essa promessa para você. Não é a Canção Nova que está fazendo essa promessa para você. É Deus dizendo para você, não tenha medo. Eu sei o que você está vivendo. A primeira leitura de ontem dizia, você acha, Deus dizendo na primeira pessoa, você acha que o seu destino escapa às minhas mãos? Ao meu entendimento, ao meu amor? Não. E a palavra de hoje está dizendo, eu te ajudarei, eu não te abandonarei, eu te atenderei. Não tenhas medo. É o medo que nos faz ficar preso no amanhã, mas muitas vezes também o medo nos prende no ontem. Nos prende, aliás, no ontem. A gente fica com medo de ter feito a escolha errada. A gente fica com medo de não ter feito a escolha certa. A gente fica com medo do que aquela pessoa está pensando de nós. A gente fica com medo porque a gente não fez aquele curso. A gente fica com medo porque a gente não casou com aquela pessoa, a gente casou com a outra. A gente fica com medo porque eu não disse o que eu tinha que dizer. Deus quer nos libertar disso. Deus quer te fazer assumir, aceitar e ser inteiro na vida que você tem hoje. Gente, o ontem a gente não muda. O ontem você não consegue mudar. O que você pode é se abrir para que o Espírito Santo mude dentro de você as consequências negativas, o medo, a culpa, a ferida pelas coisas que aconteceram mal no ontem. Dentro de nós, Deus pode mudar, mas o fato objetivo do ontem, ninguém muda. E eu sei que às vezes é difícil quando a gente olha para alguns momentos da vida, você olha para o passado e vê que tem potencialmente, hipoteticamente, muito mais ontem do que amanhã, né? A pessoa quando vai chegando a uma idade mais avançada, e você tende a refletir muito sobre o ontem, eu entendo, é normal, sobre o passado, mas o passado é um lugar de aprendizado, não de moradia. Você vai lá para aprender com ele, não para ficar preso nele, não para deixar a vida somente te prender naquela situação. Então Deus está dizendo, olha, eu sei o que você está vivendo, é para você que Ele está falando, para você que está aqui, para você que está em casa. Ele está chamando você pelo nome hoje. Marta, Fernando, Carlos, Joana, Francisca, José Ricardo, Cláudio, Maria. É você que Ele está chamando. Está dizendo, olha, não tenha medo, eu sei o que você está vivendo. Eu sei os desafios que você está enfrentando. Eu sei os sonhos cancelados, aquilo que deu certo, aquilo que não deu, as frustrações do teu coração. Eu sei a dor que existe dentro de você quando você se sentiu comparada com aquela irmã que deu certo e você não, com aquela filha que deu certo e você não. Quando você se sente sozinha porque a pessoa com a qual você vivia, para a qual você tinha entregado a sua vida, simplesmente resolve te trair e ir embora. Ou você na viuvez, ou você que perdeu nessa pandemia alguém que você amava, ou você que está lutando contra um vício. É difícil, mas Deus está dizendo, não tenha medo, eu sei o que você está dizendo, está passando, está sentindo, está vivendo, você vivendo a depressão, a ansiedade, o medo. Deus está dizendo, não tenha medo, meu filho, eu sei o que você está vivendo, eu entendo você, eu te ajudarei. Eu acho tão bonito quando os verbos estão flexionados assim na primeira pessoa. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, pode jogar a bola quadrada que eu mato no peito. Quem gosta de futebol está entendendo o que eu estou falando. E eu estou hiper feliz porque meu time está jogando bem ultimamente, né? Você percebeu que o Pato até é mais sorridente. Não vou nem falar qual time é, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Só falo que ganhou de 4-0. Ou não podia falar ontem à noite, né? Mas estou muito feliz. Mas você já percebeu que quem joga bem mesmo, vai aquele zagueirão assim, quando tem um zagueirão grandão assim, igual o Pato, nem todo grandão é ruim de bola, viu? Mas tende a ser um pouquinho mais grosso, né, na hora de chutar. Pega um cara de quase 2 metros, eu jogo aquela bola quadrada, aí o atacante ou o meia que é bom, mata a bola no peito, a bola fica redonda. É como se Deus estivesse falando para você, ó, pode jogar a bola quadrada, que aqui eu vou matar no peito. Ou seja, é como se Deus estivesse falando para... Como não? Deus está falando para você, você é um problema meu, eu te ajudarei. Na primeira pessoa, Ele está chamando a responsabilidade.
Não tenha medo, porque eu, o Senhor, o Deus que criou o céu, a terra, te ajudarei. É claro que isso não exime, filho, filha, a nossa responsabilidade humana, o nosso papel. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que lutar contra aquilo que a gente tem que lutar, a gente tem que desenvolver as nossas habilidades, mas no fundo não depende só da gente. Eu acho que nada melhor do que esse ano de 2020 para mostrar para nós que nós não somos assim tão bons, poderosos, onipotentes como nós achávamos que poderíamos ser, né? Olha só, um ano, uma pandemia muda o curso da história. Quantas empresas falindo. A bendita da inflação, que por mais disfarçada e chamada de outros nomes que está sendo, voltou, e a gente está vendo o efeito disso, né? Na prateleira, não tem como dizer. É claro que as coisas são muito bem articuladas e muda-se o nome, mas a gente está vendo o efeito nas prateleiras. A matéria-prima faltando. Gente, um ano, tudo que a gente... É como se nós vivêssemos sobre um castelo de cartas e alguém assoprou e caiu. Aí a gente está vendo como a vida é vã, sabe? Como a gente tem que fortalecer, firmar as nossas seguranças naquilo que verdadeiramente é consistente. Tudo passa, só Deus não. Só o amor de Deus não. E olha, essa palavra é para você. É você mesmo, aqui em casa. É você que está pensando, não é para mim, padre. Eu sou muito pecador, padre. Não é para mim, padre. Eu estou muito distante de Deus, padre. Padre, não é para mim essa palavra, porque, padre, eu já ouvi muitas missas. Eu já devia ter me convertido e não me converti direito. Eu caí nesse vício de novo. Ai, padre, eu não gosto muito desse negócio de igreja, sabe? Isso não é para mim. Alto lá. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, Deus criou você. Ninguém entende mais como você funciona do que Ele. Ninguém sabe mais o que está faltando no teu coração, faltando para você ser verdadeiramente feliz do que Deus. E Ele está dizendo, pode jogar essa bola quadrada que eu mato no peito, pode jogar. Você é um problema meu, o Senhor está te dizendo. Problema, claro, é uma expressão metafórica aqui, mas para dizer que você é meu. E olha só, prossigo. Não tenhas medo, Jacó. Jacó é um sinônimo de povo de Deus. Jacó é Israel. Onde tiver Jacó, Israel, você pode colocar o seu nome. Não tenha medo, Adriano, Marta, pobre verme. Não temais, homens de Israel. Eu vos ajudarei, diz o Senhor, Salvador, Santo de Israel. Do que o Senhor nos chamou aqui? Não tema, pobre verme. Essa foi a vez da minha vida que eu mais fiquei feliz de ter sido chamado de verme. Você já foi chamado de verme por alguém? Tomara que não, né? Mas como Deus está nos chamando de verme? Não é nesse sentido pejorativo, de humilhação, né? Eu lembro quando eu jogava mais jovem, eu era handball. Adolescente a gente jogava, né? Aí quando um estava bravo com o outro, a gente brincava, toca a bola, seu verme, né? Aquelas brincadeiras de futebol, de handball, de adolescente jogando, né? E eu ficava com raiva, mas também já falava, toma, seu verme, jogava a bola. Mas aqui Deus não está chamando a gente desse jeito, verme no sentido negativo, não. Ele está dizendo, olha, eu sou teu pai, o Deus onipotente, poderoso, mas eu reconheço a sua fragilidade. Verme aqui é sinônimo da nossa fragilidade, da nossa impermanência, da nossa finitude humana, né? Conceitos que a filosofia gosta muito de expressar. Nós somos impermanentes, ou seja, a beleza da juventude, você que tem mais janeiros, você vê que ela já não está mais aí. A saúde da juventude, ela vai diminuindo com o tempo. Nós somos impermanentes, nós não somos donos do corpo, da vida. Nós somos administradores. Tanto que a vida está passando pelo vão dos nossos dedos. A cada 10, 5, 15 anos você está vendo que você já não tem a mesma energia da juventude, do tempo que precedia a esse tempo, não é? Nós administramos a vida, mas a vida é um dom de Deus. Nós somos impermanentes. Nós somos finitos, ou seja, a gente vai acabando, a gente percebe que nós não vamos viver nessa carne, nessa vida para sempre. Nós somos limitados, nós somos vermes, perdoe, mas fique feliz quando a palavra te chama de verme. Quando a palavra me chama de verme, porque ela está dizendo assim, ó, você é um vermezinho, mas não é um vermezinho, é o pronome possessivo. Deus está dizendo, você é o meu vermezinho,
é o meu filho amado, a minha filha querida. Gente, e olha, eu vou ser honesto com você. Como eu disse desse ano, que a gente está percebendo como que a nossa vida é um sopro. O salmista diz, a vida humana a um sopro se assemelha, não é? E a vida da gente é um sopro. Olha, mais uma vez eu cito esse ano, mas também quero citar outras experiências que eu, como sacerdote, o padre é alguém que sempre está em ambientes nos quais a finitude se desvela, é anunciada com mais precisão. Quais ambientes nos quais um padre sempre está? Na UTI, eu sempre ia mais até quando eu morava em São Paulo, dar unção dos enfermos para as pessoas que estavam ali morrendo quase, né? Algumas depois de receber a unção morriam, o padre vai sempre no velório. E quando a gente olha para a finitude da vida da gente, a gente vê que a gente é um vermezinho mesmo. Eu lembro quando em 2015 eu fui para uma peregrinação, conduzi uma peregrinação, chamada Peregrinação dos Caminhos de São Paulo, que passava pela Grécia e pela Turquia. E fui conduzir o grupo de peregrinos, foi uma linda experiência. Eu gosto muito da Bíblia de São Paulo Apóstolo, e nós passamos pelas comunidades que São Paulo fundou, né, na Grécia e na Turquia, o berço do cristianismo, né? E eu lembro que lá na peregrinação eu recebi a notícia, aliás, um pouquinho antes de eu ir, meu pai estava doente, meu pai estava com câncer na circunstância, né? E eu fui para a peregrinação com o coração na mão, mas minha mãe falou, não, está tudo sob controle e tal. Fui para a peregrinação, ficamos 15 dias, lugares fantásticos, sobretudo para mim como sacerdote, lugares nos quais a Bíblia foi escrita, bem dizer, né? Para mim foi emocionante, não obstante que são lugares muito bonitos também, né? Uma beleza natural, histórica, fantástica. Mas eu cheguei em um dia, no outro dia cedo liguei para minha mãe disse, olha, o teu pai vai operar depois de amanhã. E eu falei, não, então eu vou para aí, ainda com o fuso horário na cabeça, fui para o Paraná, né, minha família é do Paraná. Me recordo que estava lá com meu pai, perfeito, né, você olha para a pessoa assim, nem sempre uma enfermidade interna dá sinais externos, né, a pessoa estava bem, meu pai muito bem, fez a cirurgia, ela demorou, se não me engano, 4 ou 5 horas a primeira cirurgia, voltou para o quarto, estava ali no quarto, e a gente ali se recuperando e já conversando sobre que a gente ia fazer no Natal, porque era em dezembro na época, né? 2015. Passaram-se 2 horas, o médico entra meio assustado e disse, olha, a partir de agora o senhor não toma mais nem água, porque nós vamos voltar para o centro cirúrgico, né? Tinha tido uma infecção, porque ficou um pouco do intestino exposto, né, para cicatrização. É um processo técnico que eu não me lembro o tempo. E eu lembro que eu fiquei ali com o meu pai conversando, né? E ele ficou assustado, imagina, né? A pessoa entende a gravidade, era um homem adulto. E eu também muito assustado, né? Fui rezar e o meu pai me perguntando o que precisa, o que é importante para você viver bem esse momento, atravessar bem esse momento, né? Falei, olha pai, o importante é você fazer uma boa confissão, né? Aí ele falou, então eu queria fazer uma boa confissão, mas sabe quando não cai a ficha? Que era meu pai, né? Além de ser um fiel, que se a pessoa quer fazer uma confissão, o padre ali era eu, né? Eu falei, seria muito bom mesmo, né? Aí passou uns 5 minutos, eu falei, eu sou padre. Porque era o meu pai, imagina, eu não estava preparado para aquele momento, né? Eu falei, não, o senhor quer confessar, então nós vamos confessar agora. O senhor quer? Está aceito? Ele falou, quero, aceito. E ele fez a confissão. Graças a Deus, uma confissão linda, foi para o centro cirúrgico. E, gente, ali, sabe quando você sente que a pessoa está saindo pelo vão dos seus dedos? Né? Ali eu falava, gente, ele estava aqui, agora falando comigo, né? Estava tão bem, mas a vida ela é volátil, né? Nós somos nada, nós não somos nada. E a cirurgia foi muito difícil, foram 7, 8 horas de cirurgia. Graças a Deus, foi muito incisiva, teve que tirar boa parte do intestino, ficar com a colostomia, né? Mas graças a Deus foi muito boa, o médico conseguiu reverter o quadro de infecção, e está lá o meu pai vivo até hoje, claro, com algumas consequências, sequelas, mas eu lembro que aquilo ali, claro que eu já tinha ido em muitos lugares atender pessoas, dar unção dos enfermos para as pessoas, mas aquilo quando é com a gente, né, com a família da gente, parece que o baque mexe muito mais ainda, né? E eu fiquei refletindo, eu falei, nossa, meu pai poderia ter ido e não voltado. Eu poderia pegar o carro aqui e ir até Lorena, que é uma cidade vizinha, São Paulo, e não voltar, porque a vida ela se esvai, né? Mas Deus está dizendo, mesmo nessa fragilidade sua, essa fragilidade de uma saúde talvez fraca, nessa fragilidade de uma depressão,
na fragilidade de um vício. Olha, dá um desânimo quando a pessoa está lutando contra um vício e não consegue vencer. Eu contei muitas vezes o meu testemunho pela TV Canção Nova, que na minha adolescência e juventude, infelizmente por não conhecer a Deus, fui viciado em drogas muito tempo. Se não fosse a oração da minha mãe, do meu pai, os jovens do grupo de oração, eu provavelmente tinha morrido nas drogas, como muitos dos meus amigos daquela época morreram nas drogas, infelizmente. Mas com 17 anos fui chamado para fazer um encontro da igreja ali, fui liberto por Deus e comecei uma caminhada linda com Deus na igreja, sem vício, sem droga, sem bebida, sem cigarro, usava quase todo tipo de droga na época, né? Mas eu lembro o desânimo que me dava quando eu dizia para mim mesmo: não, amanhã eu não vou cheirar, amanhã eu não vou fumar. E no outro dia eu cometia tudo de novo. Vai dando um desânimo, um desespero, sabe? Um desespero na pessoa. Talvez você que me acompanha hoje esteja assim, você aqui nesse santuário, por alguma área, algum vício da sua vida. Mas Deus está dizendo: você é o meu vermezinho, eu vou te ajudar. Se você quiser a minha ajuda, eu vou te ajudar, diz o Senhor. E veja bem que no versículo 18, no final da leitura, Deus está dizendo: eu vou fazer rios correrem no meio do deserto. E o que isso significa, filho, filha? Deus está te dizendo: eu vou realizar o que é impossível para você. Você já viu um rio nascendo no meio do deserto? Imagina aqui o deserto do Saara, imagina aqui o deserto do Jalapão, ou outros desertos. O rio naturalmente não nasce no meio do deserto, mas Deus está dizendo: eu sou Deus, você é um problema meu, eu vou realizar o impossível na tua vida, se você permitir que eu te ajude, se você permitir que eu te levante, se você permitir que eu entre nesse poço sujo para tirar você daí, eu vou te ajudar, diz o Senhor. Não existe problema maior que o poder de Deus. Existe mais perdão em Deus do que pecado em você. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a obstinação de viver a vida inteira fechado à misericórdia e ao amor de Deus. Eu te ajudarei. É para você que Deus está falando. Você aqui, você em casa. É você mesmo, nessa cama, com essa depressão que não quer sair daí há muito tempo. Você desistindo da sua vida. Deus está te dizendo: eu tenho uma graça para a tua vida hoje. Eu quero te levantar. Você é um problema meu. Eu vou matar no peito essa bola quadrada e vou levantar você, porque eu sou teu pai. Padre, mas eu tenho pecado tanto, padre. Eu tenho desviado dinheiro, eu tenho mentido, eu tenho usado droga. Olha, o teu pecado não é nada diante da misericórdia de Deus. Ele quer te perdoar. É você mesmo, Ele quer te levantar. Ele quer te salvar. Porque se você continuar indo assim do jeito que você está, você vai acabar na morte, porque o salário do pecado é a morte. Eu tenho certeza que se não fosse a misericórdia e o amor de Deus me libertando, lá no final dos anos 90, eu não estaria aqui. E olha que lindo, além de ter vencido todas aquelas realidades ruins, eu ainda descobri que Deus tinha um chamado, uma vocação para mim, para ser luz na vida de tantas pessoas. Deus tem um chamado para você também. Deus quer usar de você na tua família. Não tenha medo de ser um verme diante de Deus. Um vermezinho, ou seja, de reconhecer: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou capaz de vencer esse vício. Senhor, eu não sou capaz de vencer o meu ego, o meu orgulho, o meu gênio forte, o meu ímpeto. Senhor, eu não sou capaz de vencer a dor por causa dessa traição que eu sofri, a dor da perda dessa pessoa. Mas me ajuda, Senhor, eu aceito. Eu quero ser esse vermezinho amado nas tuas mãos. É um vermezinho, mas é um vermezinho que é filho, que é amado, que é amada. Sabe, Deus quer te ajudar, e o braço de Deus, entenda bem a metáfora, ele não é curto demais, ele te alcança onde você estiver. Não existe pecado maior que o poder de Deus. Não existe problema maior que o poder de Deus. Você doente, você nessa cama, que não quer sair daí, levanta dessa cama hoje, no nome de Jesus. Deus tem uma graça de libertação, de vida nova para você. É você mesmo, uma graça de cura. E já está acontecendo, é só você abrir o teu coração. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar, Márcio, pedindo o Espírito Santo novamente, e vamos rezar juntos. Olha só, um dos dons mais complexos no meu ponto de vista, e mais lindos que Deus nos deu, é o chamado livre-arbítrio.
É uma bênção. Às vezes eu questiono Deus, quem sou eu, né? Pobre verme para questionar. Mas Senhor, se não tivesse esse bendito, se todo mundo já andasse na linha, seria mais fácil, né? Mas Deus é Pai, Ele não quer fantoches, Ele quer filhos que escolham o seu amor, que se deixem ajudar por eles. Deus respeita a sua decisão, mas eu te digo, sem medo de cometer um equívoco, você vai ser muito mais feliz se você deixar Deus participar mais da sua vida, se você aceitar a ajuda dEle para vencer esse vício, se você aceitar a ajuda dEle para ser um cristão melhor, que testemunha mais, se você aceitar a ajuda dEle para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um sacerdote melhor. Você que não consegue cair desse pecado, sair dessa situação ruim, Deus quer te ajudar. Ele diz, não tenha medo, eu te ajudarei. Se você quer, se você se sente à vontade assim, eleve os seus braços um momento. A gente reza com o corpo também, por isso que o Padre pede para você elevar os seus braços. E se você quer a ajuda de Deus, você vai dizer agora com as suas palavras, Senhor, eu quero ser ajudado por Ti. Se você quer a ajuda de Deus, você vai começar a rezar agora. Olha, veja bem, esqueça de quem está aqui. Esqueça de quem está do seu lado direito e esquerdo. É você e Deus agora. É você e Deus. Eleva os seus braços e solta a tua voz, conversa com Deus agora. Foi Ele quem te trouxe aqui, foi Ele quem fez que você ligasse, permitiu que você ligasse a televisão, ou acessasse pelo celular, pela rádio, pela internet, pelo computador. Fala com Ele agora, filho, filha, conversa com Ele agora. Diga, Senhor, eu aceito a Tua ajuda. Diga, Senhor, eu me abro, eu aceito o Teu amor na minha vida, na minha história, no meu coração. Filho, abra o teu coração, vá se abrindo agora a Deus, vá dizendo agora para Ele que você quer, que você se abre, que você deseja essa ajuda dEle. Vá nomeando agora diante de Deus as áreas nas quais você precisa dessa ajuda. Se você precisa de ajuda para superar a traição que você sofreu por parte do seu esposo, da sua esposa, peça agora, Senhor, me ajuda nessa área. Se você precisa de ajuda para superar a depressão, o medo, a ansiedade, para superar uma ferida do passado, para se desprender do que já passou, se você precisa de ajuda para superar os julgamentos que você tem sofrido, as pessoas têm julgado você, não têm te interpretado de maneira ordeira, positiva, peça ajuda do Senhor nessa área. Se você não consegue vencer um vício da droga, de uma impureza já acentuada, se você não consegue ser fiel ao seu matrimônio, à sua vocação, ao seu sacerdócio, peça agora, Senhor, me ajuda, eu quero, eu preciso da tua ajuda. Deus não resiste a um coração humilde. Deus não resiste ao clamor de um coração humilde, de alguém que reconhece, sim, Senhor, eu sou um verme, mas eu me abro, eu quero, eu aceito a tua ajuda. Vai rezando, filho, filha, vai dizendo agora com as suas palavras. Você aqui, você em casa, não deixe de rezar, não deixe de conversar com Deus. Se você não tem o que falar, só vá repetindo, Senhor, eu aceito a tua ajuda, ajuda-me. Senhor, eu aceito a tua ajuda, ajuda-me. Senhor, eu aceito a tua ajuda, ajuda-me. Vá rezando, o Padre vai ministrar um pouco a oração sobre você, e você vai rezando com as suas palavras. Pai, em nome de Jesus eu peço, batiza agora no Teu Espírito Santo todos que estão aqui, todos que estão em casa. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com poder. Vem curar a nossa alma, a nossa mente, o nosso ser. Liberta-nos, Espírito de Deus, da cegueira, da surdez, da mente, da alma, do coração. Dá-nos a compreensão profunda de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Liberta-nos do orgulho, da vaidade que não nos deixa reconhecermos a nossa condição atual de vermes pecadores limitados. Faz-nos mais humildes diante da impermanência, da finitude da vida. Vem, Espírito Santo, nos encha, nos batiza agora. Vem, Espírito Santo, faça com que todos e cada um de nós aqui e em casa tenhamos agora um encontro pessoal com Jesus. Que todos aqui, com todos em casa, Espírito Santo, que todos aqui, que todos em casa tenham agora um encontro profundo e pessoal com Jesus, Espírito Santo. Vem nos batizar, vem nos libertar do orgulho. Muitas vezes a gente não aceita o amor de Deus, a gente não aceita a ajuda de Deus por orgulho, Senhor, por orgulho, Espírito Santo, porque achamos que estamos bem, porque achamos que não precisamos de Deus, que esse negócio de igreja é excesso, é baboseira.
mas vem e amolece o nosso coração, dá-nos um coração novo, um coração de carne, Espírito Santo. Vem, nos encha, nos batiza, nos liberta do mal, cura as nossas feridas e enfermidades, na alma, no corpo, na mente, nas emoções, Espírito Santo. Faz de nós pessoas novas, faz-nos compreender tudo o que ouvimos aqui. Vem, Espírito de Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Sabe cantar. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Cante. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma suspira por ti. Fé sopra em nós. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Cante. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Estamos reunidos em teu Vento impetuoso, nome. levanta os teus braços e cante com fé. Ó vento impetuoso, Vem neste lugar, vem neste lugar. fortalece o que é fraco. Fortalece o que é fraco. Teu poder, cante. Com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai. Rasga o céu, ó meu Pai. Sopra hoje e aqui. Sopra hoje e aqui. Vem, Espírito Vem, Santo. Espírito Cante. Santo. Vem. Ó vento impetuoso, solta a voz com fé. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco. Com teu poder. O céu, ó meu Pai. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje e aqui. Sopra hoje e aqui. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Com a tua graça, Senhor, convença-nos de que o melhor lugar para estarmos é nos teus braços, é na tua vontade, é no teu amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus que derrama o Espírito Santo sobre nós? Pode ser mais forte. Ele é fiel. Ele diz: eu te ajudarei. 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 15 minutos de oração, de combate espiritual, de batalha espiritual. Deixe essa oração rolando, tocando várias vezes, seguidas na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, você que está viajando, para que essa bênção, essa libertação, essa vitória no combate espiritual, na batalha espiritual, se estabeleça também no ambiente da sua casa, do seu trabalho, do seu carro, para que essa graça atinja todas as áreas do seu ser e da vida dos seus. Nós vamos começar essa oração fazendo a armadura do cristão. Uma oração linda que está em Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 20. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba proclamá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Obrigado, Senhor, por esse versículo tão forte, essa oração tão forte, esses versículos que nos introduzem no combate espiritual. Jesus, Tu és o vencedor de todas as batalhas. Vem vencer em nós, vem nos salvar, vem nos libertar. Jesus, que a Tua vontade aconteça em nós, porque a Tua vontade é sempre o melhor para nós. Sempre o melhor para nós. Vem, Senhor, nos libertar. Vem de fato nos preparar para a guerra, para o combate. Dai-nos o poder da Tua cruz, Jesus. Dai-nos o poder do Teu nome, Jesus. Dai-nos o poder, Senhor, da Tua graça. Dai-nos, Jesus, como escudo, a fé. Dai-nos o poder do Teu nome e do Teu sangue, Jesus. Venha nos levantar de toda prostração espiritual. Pelo poder do Teu nome, Jesus, venha nos liberta agora de toda prostração espiritual, de todo desânimo. Liberta-nos agora de toda depressão, de todo desespero, de toda vontade de morrer, toda procrastinação e preguiça, de todo vício adquirido. Vem nos libertar, Jesus, do vício da pornografia, da impureza, do adultério, da bebida, da fornicação. Vem nos salvar, Jesus, de tudo aquilo que rouba a nossa paz, que compromete a nossa salvação. Senhor, nós queremos vencer a batalha espiritual, o combate espiritual. Vem nos ajuda, Senhor, nos coloca em ordem de batalha, Jesus. Vem nos ajuda, Senhor, nos coloca em ordem de batalha. Senhor, nos ajuda a vencer a batalha, Senhor. Pai eterno, nos dê força. Jesus Cristo, nos dê poder. Senhor, nos ajude a vencer sem esmorecer, Senhor. Sem esmorecer. Há muitos filhos e filhas rezando comigo agora, Senhor, que estão cansados, que estão abatidos, que não conseguem mais lutar. Vem, Senhor, e liberta essa pessoa, Senhor. Liberta essa pessoa, Senhor, de toda essa prostração, esse desânimo. Senhor, nos prepara para o combate, nos coloca em pé, Senhor. Nos coloca em pé. Nos liberta da prostração. Falaram coisas ruins de nós, fomos traídos, coisas ruins aconteceram, mas nós escolhemos confiar em Ti e nós não vamos voltar atrás. Nós confiamos no Teu poder. Sim, Senhor, nos capacita, nos dá as armas no combate espiritual, nos faz pessoas de oração e de fé, nos dá coragem para confessarmos os nossos pecados, para nos arrependermos, para rompermos com o mal. Que nós não vivamos no pecado, em estado de pecado, porque aí a Sua graça tem dificuldade de nos alcançar por nossa culpa, por nossa negligência. Senhor, nos dê sabedoria e discernimento para identificar quando o inimigo está nos tentando, quando ele está tentando nos colocar para baixo, nos desanimar. Não nos deixe esquecer, Senhor, que através do sangue de Cristo, do Teu sangue derramado na cruz, nós nos tornamos filhos e por isso estaremos sempre seguros da Tua presença. Sim, Senhor, desenvolva os frutos do Espírito Santo em nós, para que a gente possa Te agradar em tudo, Senhor, em tudo. Nosso Deus e Pai, eu Te peço que o Senhor fortaleça o nosso coração, esteja ao nosso lado durante todas as nossas lutas. E se nós formos derrubados, Senhor, que nós nos levantemos com a certeza de que o Senhor não nos abandonou. Não deixa, Senhor, a tentação do inimigo, os maus pensamentos minarem a nossa fé. Acenda a chama do Teu Espírito no nosso coração, porque nós somos mais fortes contigo, Senhor.
Senhor, a tua palavra diz que o inimigo é um homicida, é um mentiroso desde o princípio, que não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Então eu clamo, Senhor, para que o Senhor nos livre de cair nas armadilhas do inimigo, nas mentiras, nos afaste das mentiras dele e guarde o nosso coração, a nossa mente, a nossa família de todo ataque do inimigo, Jesus, em teu nome. Toma conta de nós e nos ajude a sempre caminhar, Senhor, pelas veredas da tua verdade, Senhor. Senhor, eu te louvo, te agradeço pela tua bondade e peço a tua constante proteção. Sei que nós não somos merecedores disso, Senhor, mas nós te louvamos. Nós te louvamos porque mesmo assim o Senhor nos guarda o tempo todo. Não permita, Senhor, que o inimigo nos aflija com acusações, mas nos ajude a lembrar todos os dias que o sangue do Cordeiro, o teu sangue, nos limpou e justificou, que por isso nós podemos vencer todas as batalhas que surgirem, Senhor, diante de nós. Por isso nós te entregamos agora as nossas dúvidas, preocupações, problemas e medos, Senhor, nas tuas mãos, que nós sabemos, Senhor, que muitas vezes no combate espiritual, a arma que o inimigo mais usa é semear a dúvida, a incredulidade no nosso coração. E essa dúvida vai gerando ansiedade, preocupação exagerada, medo. Essa dúvida vai nos prostrando, essa dúvida vai fazendo com que os nossos olhos se desviem do Senhor. Essa dúvida vai nos confundindo. Então, Senhor, arranca toda a semente de dúvida da nossa mente, do nosso coração, de incredulidade, para que estejamos firmes na batalha espiritual, no combate espiritual. Eu creio que o seu poder, nós cremos que o seu poder é maior do que qualquer batalha, Senhor, do que qualquer ataque do inimigo. Por isso, Jesus, nos guie, nos dê visão e clareza, para que a dúvida não tome conta de nós. Nós pedimos isso em teu nome, Jesus. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, maior do que qualquer força que nos tente derrubar. Mas também nós sabemos que haverão momentos de fraqueza, Senhor. Por isso eu clamo, nós clamamos, nos ajude a manter sempre os olhos fixos em Ti, Senhor. A crer em Ti, a termos os olhos fixos em Ti e não nos nossos problemas, Senhor. Que nós não nos foquemos nos nossos problemas, mas que nós confiemos somente no Senhor, somente no Senhor. Que nós saibamos, Senhor, confiar em Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Nós sabemos que a batalha é grande, mas que o Teu poder é maior. O Teu poder é maior. Vem nos libertar, Senhor. Vem nos dar as armas poderosas no combate. Vem, Senhor, fazer verdadeiramente a Tua graça acontecer em nós. A Tua graça acontecer na nossa vida, no nosso coração. Nós sabemos que vivemos todos os dias, Senhor, uma guerra espiritual. Mas nessa guerra nós não estamos sós. Temos o Senhor para nos defender. Vem nos defender, Deus, nesse combate de cada dia. Senhor, eu peço, envia os Teus anjos, Senhor. Envia os Teus anjos agora para encherem a nossa casa. Envia os Teus anjos, Senhor, para encherem esse ambiente no qual a gente está. A casa, o carro, o estabelecimento comercial. Que os Teus anjos venham guerrear por nós, Senhor. Que os Teus anjos venham guerrear nesse momento. Venham nos defender, Senhor, nesse combate. Por favor, Senhor, envia os Teus anjos poderosos. Envia, Senhor, os Teus anjos a defender-nos, para defender-nos no combate espiritual. No combate espiritual. Para que nós não caiamos, Senhor,
nas tentações do inimigo, para que nós não caiamos, Senhor, nas insídias do mal. Liberta-nos das falsas amizades. Liberta-nos daqueles que nos desviam de Ti, Senhor. Liberta-nos daqueles, Senhor, que nos tiram do Seu caminho. Nós cremos no Teu poder. Cremos na Tua graça. Cremos na Tua unção, que sempre está sobre nós. E nós oramos com a Tua palavra, Senhor. Nós oramos com a Tua palavra. Nós oramos, Senhor, sabendo que a força da Tua palavra é o que nos conduz. Reza agora com o Salmo 60. Senhor, Tu sacudistes nossa terra e nela abristes fendas. Pedimos, repara as brechas, pois a terra estremece. Foste severo conosco, Teu povo, e nos fizestes beber um vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantastes uma bandeira aos que Te temem, um ponto de abrigo em meio às batalhas, aos ataques. Agora livra, Senhor, o Teu povo amado. Responde-nos e salva-nos por Teu poder. Deus em seu santuário prometeu: com alegria medirei o vale de Sucote. Gileade é minha, também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá o meu cedro. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Ajuda-nos contra os inimigos, Senhor, pois todo socorro humano sem o Senhor é inútil. Mas, com o auxílio de Deus, nós realizaremos grandes feitos, pois Ele vai esmagar os nossos inimigos. Obrigado, Senhor, por esse salmo de guerra, de batalha espiritual. Esse salmo lindo, Senhor, que nos ajuda a rezar esse combate, Senhor. Esse combate tão grande. Mas nós estamos alicerçados em Ti, Jesus. A nossa força é o Senhor. Tu és a nossa força. Tu és o nosso poder. E nessa batalha espiritual, nesse combate espiritual, nós vamos rezar também com o Salmo 90, ou em algumas traduções 91, que é um salmo profundo também, de batalha espiritual. Se você está com a sua Bíblia, reze agora com esse salmo. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem confio. É Ele que te livra do laço do caçador e da peste destruidora. Ele te cobre com suas plumas, sob suas asas encontras refúgio. Sua fidelidade te é um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que caminha ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém verás com teus próprios olhos o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Que salmo lindo, Senhor. Obrigado. Senhor Jesus, pelo poder do Teu nome, nos liberta de todo mal. Seja nosso abrigo e proteção. Fortalece-nos no combate espiritual, na batalha de hoje, de cada dia. Não nos deixe desfalecer, perdoe os nossos pecados e nos levanta de toda prostração. Que nós continuemos empenhados, Senhor, batalhando, lutando, nos empenhando para viver a batalha espiritual de cada dia,
Tira os nossos olhos, Senhor, dos problemas. Tira os nossos olhos, Senhor, daquilo que é ruim e foca os nossos olhos apenas em Ti, Senhor. Foca os nossos olhos apenas no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia. Que nós não sejamos fixados nos nossos problemas, que nós não fiquemos olhando só a obra do inimigo, mas que nós sejamos pessoas de louvor. Faz de nós homens e mulheres de oração, homens e mulheres de louvor, homens e mulheres que se levantam para enfrentar a batalha contra esse mundo mal, contra as ideologias, contra as forças que querem destruir a família, contra as forças que querem destruir a identidade humana, segundo o que o Senhor criou. Nos levanta e nos fortalece no combate espiritual, Senhor, para sermos testemunhas da Tua luz dentro de casa, para sermos testemunhas do Evangelho, para vivermos a pureza, a castidade nos nossos pensamentos, sentimentos e desejos, para vivermos de fato a Tua palavra. Não queremos, Senhor, ser cristãos fajutos, não queremos, Senhor, ser pessoas falsas, não queremos, Senhor, ser pessoas que não vivem a verdade. Nós queremos viver a verdade, nós não queremos viver um cristianismo medíocre, uma vida medíocre. Nos fortaleça no combate espiritual, Jesus, em Teu nome. Põe os Teus anjos conosco, coloca a Virgem Maria intercedendo por nós, que nós sejamos soldados fiéis a Ti, guerreiros que não desistem e que não desanimam no combate, mas que nós lutemos todo dia, Senhor, usando as armas da fé, da oração, da confiança em Ti, e que nós sejamos mensageiros Teus, servos Teus, soldados Teus, Senhor, em meio a esse mundo mal. Nos fortaleça, nos encha com Teu Espírito, nos dê as armas espirituais, Senhor. Usa de nós, Senhor, usa de nós, perdoa os nossos pecados, reconstrói a nossa história em Teu nome, Jesus. Nós Te aceitamos como Deus e Senhor. Vem, nos levanta, nos liberta, liberta a nossa casa, a nossa família em Teu nome, Jesus, e nos faz úteis, instrumentos eficazes na Tua mão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, exorcizando essa água, e que permaneça para sempre também sobre vossas famílias. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido você, amado filho, amada filha, a escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas. O padre vai rezar. E também se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa sua curtida nesse vídeo para que o YouTube mostre essa oração para mais pessoas. Ativa o sininho das notificações aqui no canal para você saber sempre que entrarem conteúdos novos por aqui. E manda o link desse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas façam essa oração, recebam esta oração, tá bom? E também eu convido você, encorajo você a escolher uma playlist do meu canal aqui e a deixar tocando, rolando aí para abençoar a sua casa. Tem a playlist das orações poderosas, com muitas orações. Deixa tocando por horas, abençoa a sua casa, sua família, seu ambiente de trabalho, sua viagem. A playlist dos clipes está muito bonita também. Eu posto também no canal a homilia de hoje, a cada dia, né? Você pode todos os dias ouvir reflexão sobre o Evangelho de 7, 8 minutos para abençoar o seu dia também, tá certo? Deus ilumine você, ilumine você, ilumine você.